Olá, meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo Forex Mercado Internacional e vamos aos destaques dessa semana, começando com segunda-feira. Segunda-feira, tivemos a divulgação de dados lá na região do euro. Saiu o PMI, Índice de Gerentes de Compras, que veio inesperadamente abaixo do esperado, mais baixo do que se esperava. E isso acabou dando continuação de baixa no par euro-libra. O par euro-libra, então, ele cai, atingindo o seu nível mais baixo desde abril de 2022. Forte pressão no euro. A economia britânica tem se mostrado com mais resiliência em comparação com a economia europeia. Por isso, o par se deslocando para baixo, com a libra se valorizando frente ao euro. Mas caiu aí já bastante, né? E chegou numa condição de sobrevenda. Vamos olhar o gráfico desse par, como é que ficou. Então, aqui na semana, a gente vê que a segunda-feira foi um dia de forte baixa no euro-libra. E depois consolidando terça, quarta, quinta e sexta. Já que a depreciação do euro sobre a libra já vem de longa data, aí, desde agosto. Tá? Então, um movimento de forte baixa. Isso é explicado pelo Banco Central Europeu, está adotando uma visão, né, uma política mais frouxa, política monetária mais frouxa que o Banco Central Britânico, uma vez que a economia na zona do euro está mais fraca do que no Reino Unido. Aqui, ó, maior esse movimento, onde a gente vê a forte queda. Vou colocar aqui mais linha de tendência, um gráfico diário, ok? Foi um dos destaques da semana passada, continuou no início dessa semana. Semana passada, esse movimento de queda forte foi devido, principalmente, às decisões tanto do BCE quanto do Bank of England. Vamos seguir aí nos nossos destaques. Bom, essa notícia, no meu entender, foi a mais relevante da semana, tá? Foi o pacote de estímulo na China. Inclusive, aqui no Brasil, com a Vale se valorizou bem por causa disso, tá? Logo após aí, os estímulos começaram na terça-feira, tivemos depois, durante a semana, e o movimento de alta na Bolsa Chinesa de Xangai. O Banco Popular da China anunciou um corte de 50 pontos bases no RRR, que é uma taxa de juros, e programa de 500 bilhões de yuan para investimentos no mercado de ações, liberando 1 trilhão de yuan para empréstimo. Isso gerou otimismo e impulsionou as commodities. Nesse dia, o Brent subiu, o cobre subiu, o ouro subiu. Foi um dia bem positivo. Então, esse pacote chinês, tá? Até ajudando o mercado imobiliário, minério de ferro subiu. Para mim, foi o ponto alto da semana. E vendo o gráfico, movimentos no mercado internacional que o pacote chinês acabou proporcionando. Movimento mais relevante, com certeza, foi na Bolsa Chinesa. Aqui a gente está com a Bolsa de Hong Kong. O HK Hong Kong está de 50. Olha que movimento altista lindo. Deixa eu chegar um pouquinho para baixo.
HK50, né? A gente tem segunda, aí terça, dia do pacote, quarta, quinta, mais estímulos, e fechando hoje, sexta-feira, uma semana bem positiva para a Bolsa de Hong Kong. Para a nossa Vale também, né? A Vale tem a ver com China. As commodities subiram durante o dia de terça, e aí algumas tiveram destinos diferentes ao longo da semana. E é isso que a gente vai ver no próximo destaque. E ele vai para o WTI, petróleo, que subiu na terça com o anúncio do pacote chinês, mas petróleo afunda após reportagem de que a Arábia Saudita teria abandonado sua meta extraoficial de petróleo a $100. Jogou, desistiu, né? Então, o petróleo vem para baixo, caiu após uma reportagem do Financial Times indicar que a Arábia Saudita está se preparando para abandonar sua meta não oficial de preço do petróleo a $100. E aí o WTI veio para baixo. O meu gráfico disso aí. Se na terça o WTI tinha subido, começa a segunda, na terça ele sobe, e aí vem a notícia lá da Arábia Saudita, quarta, um candle de baixa virando, quinta, forte baixa, e hoje terminando equilibrado. Então, uma semana ruim para o preço do barril do petróleo com a Arábia Saudita. Aqui algumas marcações gráficas, a gente vê que o petróleo ele está vindo aqui no canalzinho de baixo. Vou dar uma ajustada aqui no canal. Beleza. Isso daqui. Respeita, legal, né? Tá? Então, o petróleo, tendência de baixa, no gráfico diário, trabalhando abaixo da M50, que é a que eu gosto, 50 diária, linha azul. Respeita uma resistência aqui importante, que é na faixa de 72, 60, 70, até um pouco acima. Vamos considerar aí o 73, tá? 70, essa região aí, 72,60 até 73. É uma boa região de resistência para o WTI. E o suporte no gráfico diário está na faixa dos 66, um pouquinho abaixo, ali, 65,80. Então, continuamos numa estrutura de fundos e topos descendentes, com a região dos 73, que era suporte, lá em agosto, e uma vez rompida no início de setembro, virou resistência, foi confirmada, tá? Não é um ponto específico, acho muito difícil achar um ponto específico, mas a gente pode colocar em 72,60, 73,10. Topos e fundos descendentes, apontando para baixo,
Vamos ver nessa semana que se inicia. Por aqui mais uma linha no H4. Não estou vendo nada relevante aqui no H4. Vamos colocar um suporte no 6770, tá? A única coisa aqui que eu vejo é resistência, talvez alguma coisa na faixa de 70,40, 70,30, mas não está tão clara, tá? Mas é isso, então, para o WTI. Vamos seguir nos destaques da semana. E agora, o ouro. O ouro está demais, né? Vamos aqui no gráfico do nosso Gold. O Gold, vou ter o ouro. E ele realmente está sensacional. Esse é um pau nosso antigo, que, poxa, voou, né? E aqui estruturas de alta no gráfico diário, fundos e topos ascendentes. Vamos mencionar alguns dos principais fundamentos do ouro, tá? Primeiro, política monetária americana. É, não é frouxa, né? Mas iniciando o ciclo de baixa. Fica mais barato carregar o ouro. Juros altos, carregar ouro fica mais caro, né? Tá ali, ouro não rende nada. Aqui temos também um segundo motivo bem relevante, que é a geopolítica. E a geopolítica, no momento, é o Oriente Médio, mas eu vou colocar, acho que a alta do ouro também teve muito a ver com a guerra da Ucrânia. E por que a guerra da Ucrânia? Até mais importante que o Oriente Médio. Porque lembra que eles ali fizeram sanções com a Rússia, né? Congelar lá os bens, etc., dos russos. A partir desse momento, por uma questão até de diversificação e sair do risco Estados Unidos, tivemos o início de compra forte de B6, compra de bancos centrais. E aqui eu vou botar o destaque do chinês. O Banco Central chinês está diversificando a aplicação das suas reservas, tá? Se não é agora, já vem comprando há algum tempo, mas é um dos motivos que está fazendo o ouro subir tanto. E o segundo é a economia da China, tá? Não só o Banco Central chinês está comprando ouro, como também a pessoa física, a população. Juros muito baixos lá na China, tanto é que teve esse pacote para ver se estimula, e, enfim, tá? Os chineses estão também comprando ouro. Então, nessa semana, tivemos a continuação da alta, e com a sexta-feira, hoje, uma realização. E a semana, hoje, sexta-feira, uma realização que está ocorrendo na moeda, no metal amarelo. Perfeito. Acho que começou até agora há pouco tempo. Legal. Ouro enfraquecendo agora no finalzinho de sexta-feira, parte da tarde aqui do Brasil. Começou uma queda, vamos lá, de hora. Vamos ver, importante o 2,650, lá em cima o 2, quase 2,700, um pouquinho abaixo, 2,685, um suporte que no momento parece que está querendo quebrar, que é o 2,650.
e para baixo. Agora a gente está vendo o gráfico de hora, tá? Para baixo, o 2.623. Suporte mais forte aqui, bem grande, tá? Lá embaixo, o 2.540, 2.550. Isso aqui é importante. Vamos ver então aí como é que vai ser essa semana. Já falamos do ouro, vamos só que a notícia, né? O ouro atingiu um novo recorde essa semana, impulsionado por estímulos da China, corte de juros, né? A expectativa aí de mais reduções nos Estados Unidos, né? Reduções feitas pelo Fed, o aumento das tensões no Oriente Médio também contribuiu para a alta. Em 2024, o metal já valorizou mais de 29% e analistas preveem que pode alcançar US$ 3.000 por onça, embora a média para o quarto trimestre seja estimada em 2.595, devido à realização de lucros. Bom, agora sexta a gente já viu ela vindo para baixo. E entre alguns motivos, a gente já mencionou, né, expectativas de mais fortes juros, geopolítica, economia chinesa, compra dos bancos centrais. E, finalmente, hoje, ien japonês. Uma notícia aqui, ien japonês. Tivemos Shigeru Ishiba como primeiro-ministro, tá, lá no Japão, venceu a eleição para liderar o Partido Liberal Democrata. Ele é crítico de estímulos monetários e favorável ao aumento de juros. Isso é importante, tá? Por isso que eu selecionei crítico de estímulos monetários e favorável ao aumento de juros. Shiba impulsionou o ien. O mercado esperava a vitória de Sanai Takaishi, contrária às novas altas de juros. Então, a política também influencia no preço das moedas, né? E aqui, no caso, se menos estímulos monetários, uma política fiscal mais restritiva, mais juros, aprecia o ien em relação às demais moedas. Vamos olhar no gráfico o que aconteceu hoje. Então, ien japonês, a semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O dólar tinha até apreciado. Quarta-feira, levando o ien até a M50. E quando chegou lá na M50, veio para baixo. Coincidência ou não, foi aí que a gente teve esse movimento do ien. Esse gráfico que você está vendo é o dólar sobre o ien. A gente fala o ien, aí parece que o ien caiu, mas não, ele apreciou, porque quem caiu foi o dólar em relação ao ien, tá? Isso por questões políticas que acabamos de ver a notícia. Ele vem forte para baixo aí. Esse par, a moeda japonesa se valorizando, bate um ponto máximo na semana de 146 e quase 500, e terminando o dia em 142.300 quase. Acho interessante ver quantos fechamentos essa barra de hoje ela engoliu, né? 2, 3, 4, 5, 6, quase 7. Tá? Então, foi um candle aí representativo. A gente vê que bate na M50.
Vou traçar agora no canalzinho. Quase que rompeu e voltou para dentro. Faço o rompimento do canal e voltou para dentro. Aí, ó, o canal é amarelo, canal de baixo. Cabe a gente estar ajustando daqui a pouco esse canal. Um fake, né? Por motivos políticos. Aí a retomada da baixa do dólar sobre o iene. E as outras moedas sobre o iene também. Elas vieram para baixo, né? E, ó, o euro sobre o iene veio para baixo. Então, foi um dia de valorização do iene, com o resultado das eleições japonesas, né? Com um primeiro-ministro com a visão de uma política monetária menos frouxa, e é mais favorável ao aumento de juros. Isso favorece a moeda japonesa. Quanto ao dólar australiano também, no dia de hoje, até um pouquinho menos. E eu quero falar, para a gente estar fechando aqui o vídeo, sobre o dólar australiano. Mas antes, rapidinho aqui, quero destacar algo no euro. O pessoal opera muito euro. O que me chamou a atenção foi o fato da resistência do 112, desculpa, 1012, 112, 112, não ter sido rompida, tá? Então, aqui, euro, dólar, resistência do 1,12 respeitada, tá? Esse é o ponto para a semana que vem no euro dólar, na minha opinião. Beleza? Mostramos essa região na semana passada, no resumo. E a outra para baixo aí é os 1,10. Então, entre 1,10 e 1,12 é o euro. Para finalizar, quero botar o dólar canadense, o dólar australiano sobre o dólar canadense, tá? Dólar australiano sobre o dólar canadense. Apontando para cima, não é um par muito operado. Eu fiz um trade aqui nele e eu queria comentar. A ideia é a seguinte: no destaque da semana, você viu, né? O estímulos da China. Bom, você tem que olhar dólar australiano e pensar em China, tá? Por causa das exportações de recursos naturais da Austrália para a China. Então, a UD, a gente pensa aqui, eu botei igual, mas é só para a gente ter essa noção. China, beleza? Beleza. E também minério. O minério se valorizou bem, subiu bem o minério. E aí, pensa aqui no CAD, que é o dólar canadense. Petróleo, é o WTI. O WTI caiu. Eles têm uma correlação. Olha, essa correlação tem que ter cuidado, não é sempre não, ainda mais se for curto prazo, tá bom? Tem outras coisas que interferem no preço da moeda, não é só o preço do minério no dólar australiano e do petróleo no CAD. Você tem a política monetária, a gente tem o PIB, a gente tem crescimento de emprego. Então, é muito mais do que essa correlação. Muito cuidado com essas correlações, é legal de falar, tá? Mas aqui a ideia foi exatamente essa correlação. Então, aqui, ó, fiz um tradezinho, tá? Gráfico de H4, um trade macro, cuja a ideia foi exatamente, digamos assim, comprar minério ou o dólar australiano
tá? E vender a fraqueza ali do WTI, o CAD, tá? Então, compra do par, deu certo, achei interessante, estou passando para você. Beleza? Então, esse foi o resumo semanal do que aconteceu de mais importante e que movimentou os preços dos ativos internacionais, pares de moedas, commodities, e até vimos aí a Bolsa de Hong Kong. Um abraço, até a semana que vem.